Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre os fundamentos filosóficos, sobre a própria filosofia, sobre a atitude filosófica, sobre a inscrição que estava no pórtico do oráculo de Delfos, a inscrição Conhece-te a ti mesmo, sobre Neo, a Matrix e o próprio Sócrates, que vai usar essa expressão e vai torná-la símbolo do seu próprio pensamento. Então, quem viu o primeiro filme da série Matrix há de se lembrar da cena em que o herói Neo é levado pelo guia Morfeu para ouvir o oráculo. O que é um oráculo? A palavra oráculo tem dois significados principais, que aparecem nas expressões consultar um oráculo e receber um oráculo. No primeiro caso, significa uma mensagem misteriosa, enviada por um Deus como resposta a uma indagação feita por algum humano. É uma revelação divina que precisa ser decifrada e interpretada. No segundo, significa uma pessoa especial, que recebe a mensagem divina e a transmite para quem enviou a pergunta à divindade, deixando que o interrogante decifre e interprete a resposta recebida. Entre os gregos antigos, essa pessoa especial costumava ser uma mulher, e era chamada de Sibila. Ela usava alguns psicotrópicos e supostamente recebia as mensagens dos deuses e as transferia, e de forma, na maioria das vezes, ininteligível. De uma maneira que ninguém conseguia compreender, por isso que tinha que ser decifrada. Então no filme é uma Sibila, a mulher, que recebeu o oráculo, isso é, a mensagem, e que é ela também o próprio oráculo, isto é, a transmissora da mensagem. Essa mulher pergunta a Neo se ele leu o que está escrito sobre a porta de entrada da casa em que acabou de entrar, assim como aquilo que estava escrito na porta da entrada do pórtico do oráculo de Delfos, né? Ele diz que não. Ela lê para ele as palavras, explicando-lhe que são de uma língua muito desaparecida, o latim. O que está escrito, Nocte ipsum, o que significa conhece-te a ti mesmo. O oráculo diz a Neo que ele, e somente ele, poderá saber se é ou não aquele que vai livrar o mundo do poder da Matrix. E, portanto, somente conhecendo-se a si mesmo, ele terá a resposta. Lembrando que a Matrix era uma espécie de máquina que sugava a energia dos humanos e os iludia com aparelhos acoplados aos seus cérebros, fazendo-os acreditar que estavam vivendo no mundo real, quando na verdade estavam vivendo uma ilusão produzida, provocada pela Matrix, enquanto sugava a energia dos humanos. Poucas pessoas que viram esse filme compreendem exatamente o significado dessa cena, pois ela é a representação no futuro de um acontecimento do passado, ocorrido há 23 séculos atrás, lá na Grécia. Havia na cidade de Delfos, na Grécia Antiga, um santuário dedicado ao deus Apolo, o deus da razão, o deus da luz, o deus que puxava a carruagem do sol no céu, e do conhecimento verdadeiro, o patrono da sabedoria, junto com Atena, que também era uma deusa da sabedoria e deusa da guerra. Ambos eram deuses da guerra também, né? Mas um deus da ordem também, da ordenação. Sobre o portal de entrada desse santuário estava escrita a grande mensagem do Deus, ou o principal oráculo de Apolo, que é Conhece-te a ti mesmo. Um ateniense chamado Sócrates foi ao santuário consultar o oráculo, pois em Atenas, onde morava, muitos diziam que ele era um sábio. E ele desejava saber o que era um sábio e se ele poderia ser chamado de sábio como os outros o chamavam. O oráculo, que era uma mulher, a Sibila, perguntou-lhe: "O que você sabe?" Ele respondeu: "Só sei que nada sei. A única coisa que eu sei é que eu não sei de nada." Ao que o oráculo disse: "Sócrates é o mais sábio de todos os homens, pois é o único que sabe que não sabe. Os outros não sabem e acham que sabe. E quanta gente tem que acha que sabe demais e está aí pontificando na internet, né? Nós estamos aqui fazendo nosso trabalho humildemente, não achando que eu sou o dono da verdade, que eu sei de tudo, pelo contrário. Estou aqui transmitindo aquilo que sei e ao mesmo tempo aprendendo com todos vocês que me seguem e que me assistem." E não é falsa modéstia, não. Quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu não sei. E mais eu sei o quão pouco eu sei. Ou que eu não sei de nada, né? Sócrates, como todos sabem, é o patrono, o pai da filosofia grega. Ele é uma espécie de Jesus Cristo da filosofia grega. Ela é dividida em antes e depois dele, os pré-socráticos e os pós-socráticos. Então, se voltarmos ao filme Matrix, podemos perguntar por que ali foi feito o paralelo entre o Neo e Sócrates. Comecemos pelo nome das duas personagens masculinas principais. Neo, quer dizer novo, né, e Morfeu,
que é o deus do sono. Esses nomes são gregos. Neo significa novo ou renovado, e quando dito de alguém significa jovem na força e no ardor da juventude. Morfeu pertence à mitologia grega e era o nome de um espírito, filho do sono da noite, que possuía asas e era capaz, no único instante, de voar em absoluto silêncio para as extremidades do mundo, esvoaçando sobre um ser humano ou pousando levemente sobre sua cabeça, né? Incorporando ou pousando na cabeça. Tocando-o com uma papoula vermelha, tinha o poder não só de fazê-lo adormecer e sonhar, mas também de aparecer-lhe no sonho, tomando a forma humana. É dessa maneira que no filme Morfeu se comunica pela primeira vez com Neo, que desperta assustado com o ruído de uma mensagem na tela de seu computador. E no primeiro encontro de ambos, Morfeu surpreende Neo por sua extrema velocidade, por ser capaz de voar e por parecer saber tudo a respeito desse jovem que não o conhece. O herói está convencido, o Neo, né, de que é preciso vencer o poder da Matrix, destruir a aparência, restaurar a realidade e assegurar que os seres humanos possam compreender o mundo verdadeiro e viver realmente nele. Então Neo aceita o jogo apropriando-se das regras da Matrix e subvertendo-as. Várias vezes Morfeu pergunta a Neo se este tem sempre a impressão de estar dormindo ou sonhando, ou se duvida que aquilo ali é real, que aquilo ali é verdade, que está acordado, sem nunca ter certeza de estar realmente desperto. Essa pergunta deixa de ser feita a partir do momento em que ele, entre a pílula azul e uma vermelha oferecida por Morfeu, Neo escolhe ingerir a vermelha, como a papoula da mitologia. A papoula que é uma droga alucinógena também, né? A papoula, inclusive, é dela que é feito o ópio, uma droga anestésica, que Marx depois vai dizer que é o ópio do povo. A religião é um ópio do povo, ou seja, ela anestesia o povo, não deixa o povo perceber a sua exploração, a forma como ele é violentado e a forma também como ele é alienado, que o fará ver a realidade. É Morfeu quem lhe mostra a Matrix, fazendo-o compreender que passou a vida inteira sem saber se estava desperto ou se dormia e sonhava porque realmente esteve sempre dormindo e sonhando, achando que isso aqui era real. Nem a internet, nem fora da internet, nós temos realidade, pelo menos na perspectiva do filme Matrix. O que é a Matrix? Essa palavra é latina, deriva de mater, que quer dizer mãe. Em latim, matrix, ou matrix, é o órgão das fêmeas, ou seja, o útero. É dos mamíferos, onde o embrião e o feto se desenvolvem, é o útero, né? Na linguagem técnica, matriz é o molde para a fundição de uma peça, o circuito de codificadores e decodificadores das cores primárias e dos sons, e na informática a rede de guias de entradas e saídas de elementos lógicos dos sistemas de informação de TI, né? O SI. No filme Matrix tem todos esses sentidos, em 0 e 1, né? Inclusive é os números que ficam caindo lá no filme Matrix. Ela é, ao mesmo tempo, um útero universal, onde estão todos os seres humanos cuja vida real é uterina, e cuja vida imaginária é forjada pelos circuitos de codificadores e decodificadores de cores e sons, e pelas redes de guias de entrada e saída de sinais lógicos. É como aquele filósofo, agora esqueci o nome dele, não sei se é a Hilary Putnam, ou Hilary Putnam, que diz sobre o cérebro na Cuba, agora eu esqueci o nome do... Qual é o poder da Matrix? Usar e controlar a inteligência humana para dominar o mundo, criando uma realidade virtual na qual todos acreditam. A Matrix é o feitiço que se virou contra o feiticeiro. A inteligência artificial que destrói a inteligência humana, porque só subsiste sugando o sistema nervoso central dos humanos. É essa energia que gera a Matrix, que alimenta a Matrix. Antes que a palavra computador fosse usada correntemente, quando só havia as enormes máquinas militares e de grandes empresas, falava-se em cérebro eletrônico. Por quê? Porque se trata de um objeto técnico muito diferente de todos aqueles até então conhecidos pela humanidade. De fato, os objetos técnicos tradicionais ampliavam a força física dos seres humanos, o microscópio e o telescópio. Aumentam a força dos olhos, o navio, o automóvel, o avião aumenta a força dos pés humanos, a alavanca, a polia e a chave de fenda, o martelo aumenta a força das mãos humanas e assim por diante. Em contrapartida, o cérebro eletrônico
o computador amplia e mesmo substitui as capacidades mentais ou intelectuais dos seres humanos. A Matrix é o computador gigantesco que escraviza os homens, usando a mente deles para controlar suas percepções, seus sentimentos e seus pensamentos, fazendo-os crer que é real o que é só aparente, sua aparência. Vencer o poder da Matrix é destruir a aparência, restaurar a realidade e assegurar que os seres humanos possam perceber e compreender o mundo verdadeiro e viver realmente nele. Todos os combates realizados por Neo e seus companheiros são combates mentais, entre os centros de sensação, percepção e pensamento humanos e os centros artificiais da Matrix. As armas e tiroteios que aparecem na tela são pura ilusão. Não existem, pois o combate real não é físico e sim mental. Porque as personagens do filme afirmam que Neo é o escolhido, é o ungido, o Messias, o Salvador, porque estão seguras de que ele será capaz de realizar o combate final e vencer a Matrix. Porque ele era um pirata eletrônico, alguém capaz de invadir programas, decifrar códigos e mensagens, mas sobretudo porque ele também era um criador de programas de realidade virtual, um perito capaz de rivalizar com a própria Matrix, por ter um poder semelhante ao da Matrix. Então, por ter esse poder semelhante ao da Matrix, Neo sempre desconfiou de que a realidade não era exatamente tal como se apresentava. Sempre teve dúvidas sobre a realidade percebida e secretamente questionava o que era Matrix. Essa interrogação levou a vasculhar os circuitos internos da máquina, tanto assim que começou a ser perseguido por ela como alguém perigoso. E foram suas incursões secretas que o fizeram ser descoberto por Morfeu. Por que Sócrates é considerado o patrono da filosofia? Porque jamais se contentou com as opiniões estabelecidas, com o senso comum, com os preconceitos da sua sociedade, com as crenças inquestionadas de seus contemporâneos. Ele costumava dizer que era impelido por um espírito interior, um demônio, como um Morfeu instigando o Neo, um daimon, que o levava a desconfiar das aparências e procurar a realidade verdadeira das coisas. A aparência não é a verdadeira realidade das coisas, existia algo além disso. A essência, era isso que ele queria encontrar. O que é a verdade? Não essa verdade que é dita por aí, mas a essência da verdade. Então Sócrates andava pelas ruas de Atenas fazendo perguntas aos atenienses. O que é isso que você acredita? O que é isso que você está dizendo? O que é isso que você está fazendo? Os atenienses achavam, por exemplo, que sabiam o que era justiça. Mas quando perguntados, Sócrates lhes fazia perguntas de tal maneira que, embaraçados e confusos, chegavam à conclusão de que não sabiam o que ela era. Os atenienses acreditavam que sabiam, por exemplo, o que era a coragem, mas quando perguntados já não sabiam mais. Com suas perguntas incansáveis, Sócrates os fazia concluir que não sabiam o que ela era, não sabiam aquilo que achavam que sabiam. Então, reconhecendo a própria ignorância. Boa parte deles não reconheciam, Os atenienses acreditavam que sabiam o que eram a bondade, a beleza, a verdade, mas um prolongado diálogo com Sócrates os fazia perceber que não sabiam o que era aquilo em que acreditavam. A pergunta "o que é?" era o questionamento sobre a realidade essencial e profunda de uma coisa para além das aparências e contra as próprias aparências. Com essa pergunta, Sócrates levava os atenienses a descobrir a diferença entre parecer e ser. Parecer é a aparência, ser é a essência. Entre a mera crença ou opinião, a doxa e a verdade. A doxa é igual a opinião, e a opinião é igual o toba, Cada um, ou todo mundo tem o de vocês, O meu ninguém tem, não. E verdade. Verdade é episteme, é universal, vale de qualquer tempo, qualquer lugar, para qualquer pessoa. Sócrates era filho de uma parteira. Ele dizia que sua mãe ajudava no nascimento dos corpos e que ele também era um parteiro, mas não de corpos, e sim de almas. Fazia as almas parirem ideias e não corpos parirem crianças como sua mãe. Assim como sua mãe lidava com a matrix corporal, ele lidava com a matrix mental. A mãe dele lidava com o útero, com as parturientes, e ele com a matrix mental, com a mente. Auxiliando as mentes a libertar-se das aparências e a buscar a verdade. A verdade que está dentro de nós, está dentro da nossa própria alma, segundo o Sócrates. Como os de Neo, os combates socráticos eram também combates mentais ou de pensamento, não combates reais, de Mortal Kombat, Street Fight,
Avengers, Vingadores Ultimato, não. E enfureceram de tal maneira os poderosos de Atenas que Sócrates foi condenado à morte, acusado de espalhar dúvidas sobre as ideias e os valores atenienses, acusado de ateísmo e de corromper a juventude, e com isso, corrompendo os jovens do seu tempo. O paralelo entre Neo e Sócrates não está apenas no fato de que ambos são instigados por espíritos, entre aspas, que os fazem desconfiar das aparências, nem apenas por ambos consultarem um oráculo e receberem como mensagem o conhece a ti mesmo, e nem mesmo porque ambos lidam com matrizes. Podemos encontrá-lo também ao comparar a trajetória de Neo até o combate final no interior da Matrix, com um dos mais célebres escritos do filósofo Platão, discípulo de Sócrates. Essa passagem encontra-se na obra intitulada A República e chama-se O Mito da Caverna, onde aquele que tenta tirar as pessoas da caverna depois é assassinado pelos que lá estão e que não quiseram nele acreditar. Foi o que aconteceu com Sócrates, aconteceu com Jesus e aconteceu com Neo no filme. Ao tentar livrar-nos da Matrix, ele acaba se tornando um mártir da própria Matrix para, assim, nos libertar. Sócrates veio nos libertar da ignorância, Jesus veio nos dar a salvação, a vida eterna. No Mito da Caverna, o cara queria tirar eles daquela escuridão e levá-los para a luz, e o Neo queria nos mostrar que isso aqui é uma grande ilusão e que não podemos acreditar e confiar nessa realidade. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também o seu comentário e as suas sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima. Juntos e Shalom.